Sejam bem-vindos ao canal Short in Movie. Hoje eu vou explicar um filme de comédia e romance de 2011, chamado Professora Sem Classe. O filme começa com uma festa de despedida para Elizabeth e ela finge que irá sentir falta dos seus alunos e professores adjuntos, enquanto se gaba de seu anel de diamante e sua aposentadoria. Assim que ela se casa, ela começa a agir de forma imprudente e deixa de lado todas as promessas que fez na escola. O que deveria ser o melhor dia da sua vida acabou se tornando o pior. Quando ela chega em casa, ela se depara com a mãe de seu noivo e ele na sala. A mãe dele estava acusando de ser interesseira e rompe o casamento deles. Vendo a sua aposentadoria indo pela janela, Elizabeth se pergunta se sobreviverá. 3 meses depois, ela está de volta à escola. Ela caminha até a sala de aula apenas para ser interrompida por Amy tentando ser amigável. Desinteressada, Elizabeth rapidamente encerra a conversa e sai. No dia seguinte é o primeiro dia de aula e Amy está provando ser bastante comprometida com o seu trabalho, engajando ativamente seus alunos. Por outro lado, Elizabeth chega atrasada e bêbada. Ela cospe os biscoitos que seus alunos deram para ela e os obrigam a assistir um filme para ela poder dormir um pouco. Ainda de ressaca no almoço, ela ignora um aluno que está sofrendo bullying e um cara chamado Russell se aproxima educadamente dela e a convida para sair. Sem se importar, ela começa uma discussão com Amy dizendo a ela para deixar seus métodos de ensino em paz. Ao sair, Elizabeth vê um novo professor substituto chamado Scott. Assim que bate o olho nele, podemos ver que seu comportamento muda completamente e ela oferece para lhe mostrar a escola e fica ainda mais amigável quando descobre que ele é solteiro e vendo a sua ex, ela tem certeza do que deve fazer. Elizabeth então visita o melhor cirurgião plástico de Chicago, determinada a aumentar os seios. Ela fica bastante animada ao sentir como eles devem ficar reais, mas tem um único problema: ela não tem dinheiro. Ela diz que irá à volta na clínica e vai embora. Depois de saber que haverá um evento de lavagem de carros naquele fim de semana, Elizabeth decide aproveitar a oportunidade e visita o diretor e ela usa o seu amor por golfinhos a seu favor, falando sobre eles e fingindo estar interessada antes de se oferecer para supervisionar o evento em vez de Amy. Chega o sábado e Elizabeth está parecendo uma mulher pronta para a batalha vestindo uma roupa muito atraente. Ela dá um show para a multidão enquanto lava todos os carros, deixando todo mundo babando. E recebe dinheiro dos motoristas. Ela fleta com todos eles e faz um policial bater o carro. Na próxima cena, enquanto eles observam Amy falar com uma estudante, Elizabeth declara como ela acredita que Amy é uma farsa. Ela prova isso quando Scott chega para falar com ela e Amy os interrompe. Como se isso não bastasse, ela propositalmente fala sobre a cirurgia de Elizabeth antes de levá-lo embora e agir inocentemente. Mais tarde naquele dia, um dos pais se aproxima de Elizabeth e pede que ela preste uma atenção extra ao filho dele e a entrega um dinheiro. Ao apertar sua mão, percebendo que isso pode dar a ela bastante dinheiro, ela caminha pela sala aceitando subornos em troca de seus alunos passarem. Elizabeth continua desconsiderando Russell e flertando com Scott, dançando com ele e fingindo ser carismática. Ela concorda ansiosamente quando ele pede a ela para conversarem em um lugar privado, mas ela acaba descobrindo que ele tem uma queda por Amy. Obviamente incomodada, ela então inventa histórias sobre Amy dizendo que ela só está atrás do dinheiro dele e sorri de alívio ao perceber que ele está desanimado. Depois de pressionar Lynn para fumar, Elizabeth e Russell passam um tempo sozinhos. Eles brincam na academia antes de se deitarem em colchonetes e falar sobre a vida. Russell é rejeitado novamente e ele diz para Elizabeth que ela está linda mesmo sem cirurgia. Depois, enquanto eles assistem as bandas da escola tocarem, Elizabeth encoraja Lynn a se divertir e flertar com alguns caras. Ela empurra e dá gorjetas até ela concordar. Quando Russell vê o quanto as táticas de Elizabeth são efetivas, ele aleatoriamente a convida para sair novamente, mas ela rapidamente recusa. Eles continuam com a ironia por um tempo até Scott falar que irá tocar uma música. Elizabeth então acena para ele pensando que a música era para ela, mas ela percebe que na verdade era para Amy. Enquanto ela pula de alegria, Elizabeth se concentra no que acredita ser a sua única vantagem. No carro, enquanto ela desconta seu aborrecimento em Lynn, Elizabeth acidentalmente descobre sobre o bônus do teste estadual e como Amy sempre consegue isso, e ela percebe que ela pode usar o dinheiro para ter uma vitória sobre Amy. No dia seguinte as coisas mudam e a aula de Elizabeth, que era de assistir TV todos os dias e ter facilidade o tempo todo, eles agora estão lendo e competindo por estrelas, além de não serem atingidos por uma bola na educação física.
Agora Russell interrompe apenas para ajudar uma criança a mirar direito e acertar Elizabeth na cabeça. Vendo que todo o seu trabalho duro não está se traduzindo em bons resultados, Elizabeth desconta suas frustrações em seus alunos. Depois de fazer uma bagunça, eles são dispensados para estudarem mais. Elizabeth então percebe que o que ela precisa é obter uma cópia do teste. Ela se disfarça de jornalista para se encontrar com Cal, o professor encarregado do exame esse ano. Uma vez que ela descobre que não será fácil, Elizabeth começa a flertar com ele. Ela começa a falar docemente e ele concorda facilmente sobre levá-la ao escritório dele. Assim que chegam ao seu escritório, Elizabeth entra em ação. Ela secretamente o droga, forçando o beber em troca de dormir com ele. Cal limpa a sua mesa preparando-se para alguma ação, enquanto Elizabeth está no banheiro esperando que ele desmaie. Depois de um pequeno empurrão, ele finalmente desmaia e ela imediatamente pega sua identidade e coloca a mão no teste. Um mês depois, quando os resultados são divulgados, o diretor anuncia que eles alcançaram a pontuação mais alta para a escola. Amy então está se preparando para receber seu cheque apenas para descobrir que Elizabeth tinha vencido. Depois de finalmente marcar a consulta para a cirurgia, Elizabeth volta para a escola e deixa uma maçã envenenada na mesa de Amy. Supondo que fosse um de seus alunos, ela encosta a maçã no rosto e dá uma grande mordida. Enquanto Elizabeth está viajando com Scott, Amy decide examinar as suas coisas e investigar. Ela abre as gavetas uma a uma, até mesmo trocando as mesas de lugar para destrancá-las. Assim que ela vê uma peruca e o livro de teste rasgado, ela não hesita e com um pouco de ameaça e intimidação ela faz Cal confessar que foi enganado por Elizabeth. Amy então imediatamente diz ao diretor enquanto se aquece na glória de seu sucesso. Enquanto isso, Elizabeth finalmente está prestes a ficar com Scott, mas ela começa a ver como eles não têm sintonia. Ela então resolve ligar para Amy, deixando ouvir seu namorado gemer por ela. Assim que eles terminam com apenas Scott chegando ao clímax, ela inventa uma desculpa e o deixa. Russell a vê saindo do quarto, e ela instantaneamente fica na defensiva. Com os papéis invertidos, Elizabeth chama ele para tomar uma bebida com ela, mas ele a rejeita e a deixa na seca. No dia seguinte, depois de ver um de seus alunos ser rejeitado por uma garota popular, Elizabeth o segue quando ele foge para a floresta. Ela então começa a conversar com ele, dando-lhe conselhos com base na sua própria experiência, e percebe que ela estava vivendo sua vida de um jeito errado. Antes de sair, ela tira o sutiã e entrega para ele, ajudando com boas intenções pela primeira vez. Enquanto eles observam como o sutiã salvou a vida do garoto, Russell está ao lado de Elizabeth e ele fica muito feliz pelo que ela fez. Ela continua a negar, mas naturalmente eles flertam um com o outro. Enquanto eles conversam, eles são interrompidos por Amy, que os surpreendem e declara que a escola sabe que Elizabeth trapaceou e que é apenas uma questão de tempo até que ela seja presa. Enquanto isso, com a ajuda de seu colega de quarto que ameaçou terrivelmente Cal, Elizabeth consegue mantê-lo calado, entregando-lhe fotos que podem arruinar a sua carreira. Elizabeth então está se preparando para ir até a sala do diretor, mas ela percebe que a mesa de Amy estava na sua sala. No diretor, Cal chega e retira as suas acusações, deixando todos perplexos. Tendo vantagem, Elizabeth decide jogar suas cartas, convencendo a todos que um novo teste é uma má ideia e que eles deveriam realizar uma busca por drogas na escola. Amy mostra seu apoio sem perceber que foi enganada. Todos eles seguem o cachorro imediatamente e ele entra na sala de Amy. Quando o oficial não consegue encontrar algo na superfície, Elizabeth sugere um fundo falso, revelando seu próprio esconderijo. Amy tenta atacá-la, mas é colocada contra a parede e presa. Ela tenta convencer a todos que ela trocou as mesas enquanto era algemada e arrastada para fora. Mais um ano letivo termina, e com Amy sendo transferida para a pior escola de outro distrito, Scott tenta conquistar Elizabeth. Ele tenta o seu melhor para encantá-la, mas ela o rejeita e vai falar com Russell. Eles se envolvem em suas brincadeiras de flerte até que Elizabeth o agarra e lhe dá um beijo, finalmente aceitando que ele era o seu par. Na próxima cena podemos ver uma nova Elizabeth andando pelos corredores da escola com Lynn, revelando que decidiu não fazer a cirurgia e que conheceu um cara. Ela então convida Lynn para almoçar antes de entrar em seu escritório para seu primeiro dia em sua nova função, e com essa última cena o filme termina. E se você curtiu o resumo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei no vídeo.